Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso, declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente, tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar, derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito. Amém. Bem-vindos ao Canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Hoje vamos mergulhar um pouco mais fundo naquele chamado que o ministro destaca lá em 1 Coríntios 1:9, sabe? Sermos chamados à comunhão do Filho de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor. A questão é, o que isso significa, sim, na prática? Como é que Cristo se torna essa nossa porção completa, né? Suficiente para tudo. Esse é um ponto-chave mesmo. Essa comunhão, veja bem, não é só uma doutrina, uma ideia na cabeça. É uma união real, viva. Como Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios 6,17, quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É algo para ser experimentado, vivido. Aliás, o ministro, ao analisar Corinto, ele sugere que a falta desse desfrute, dessa experiência prática com Cristo, era, na verdade, a raiz de muitos problemas lá, sabe? As divisões, a imaturidade. Então quer dizer que a resposta que Paulo traz para eles não é tipo mais regras ou seguir uma filosofia, um pensamento humano. É outra coisa. Exatamente. A solução é a própria pessoa de Cristo. É Ele mesmo. Como a gente lê em 1 Coríntios 1:30, Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, nele a gente encontra tudo, a resposta completa para a nossa necessidade espiritual. Ele não é só uma parte da solução, ele é a solução inteira. Entendi. Mas como é que ele ficou tão acessível assim para nós, ao ponto de a gente poder experimentar ele dessa forma? Olha, isso aconteceu por causa de um processo divino maravilhoso. Cristo, ele se encarnou, viveu aqui como homem, morreu na cruz, ressuscitou, e o ponto crucial, que está lá em 1 Coríntios 15:45, é que ele se tornou o Espírito que dá vida. Isso é fundamental, porque como o Espírito, ele agora pode entrar em nós, habitar o nosso espírito. Ele pode ser nosso alimento, nosso suprimento interior, de um jeito muito real, sabe? Muito disponível. O ministro até usa uma figura, né, de um alimento que precisa ser preparado, processado, para a gente poder comer e assimilar. Cristo foi processado por Deus para ser nossa porção, para ser vida para nós. Nossa, é profundo isso. Mas, trazido para o dia a dia, como a gente acessa essa comunhão? Essa porção que ele é. Então o ministro destaca umas práticas espirituais que são simples, mas muito poderosas e que estão na palavra, né? Primeiro, invocar o nome do Senhor Jesus. E segundo, exercitar o nosso espírito humano, que é onde ele mora agora depois que a gente creu. Invocar o nome. Isso. Quando a gente chama Senhor Jesus, a gente se volta para ele interiormente. A gente contata ele ali, no nosso espírito. Não é misticismo, não. É um ato de fé simples que conecta a gente a ele. E isso torna a comunhão real, sabe? Especialmente quando a gente está no meio das pressões, dos desafios, seja no casamento, na família, na vida da igreja mesmo. A análise lá do capítulo 6 de Coríntios mostra como isso era vital para eles. Faz sentido. E qual o efeito disso naqueles problemas que você mencionou? As divisões lá em Corinto, por exemplo? Esse desfrute pessoal de Cristo, ele transforma tudo. Ele nos ajuda a largar as nossas preferências, sabe? As opiniões que causavam aquelas facções todas lá. Eles eram muito presos na cultura grega deles, né? Valorizavam muito a sabedoria humana, a retórica. E o apelo do apóstolo, que a gente vê claro no estudo de 1 Coríntios, era para deixar tudo isso de lado. Tudo que não fosse Cristo. Bagagem cultural, confiança própria, tudo. E tomar
Ele como o único centro, como tudo na vida deles. Ele é o centro do plano de Deus, da sua economia, como o ministro chama. O grande projeto eterno de Deus gira em torno dele. E isso tem a ver com aquela ideia da sabedoria de Deus em mistério, né? Que o ministro também fala. Que é diferente dessa sabedoria humana que os gregos gostavam tanto. Sim, exatamente isso. Não é a sabedoria deste mundo que passa, que acaba, mas é o próprio Cristo, e especificamente Ele crucificado, 1 Coríntios 2,2. Essa é a sabedoria que Deus planejou para nossa glória, algo que, como a palavra diz, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, mas que Deus revela, pelo Espírito dele, para quem o ama. Está lá em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Não é algo que a nossa mente natural consegue alcançar, sabe? Certo. E se não é pela mente, como é que a gente conhece essas profundezas de Deus, então? O caminho é o nosso espírito, o espírito humano, que foi regenerado, que nasceu de novo. E ele precisa estar em contato com o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. E ele mora em nós. É uma interação de espírito com espírito. Como o ministro enfatiza bem na análise de 1 Coríntios, é no nosso espírito que a gente recebe essa revelação de Deus. É ali que a gente desfruta dessa comunhão íntima com Cristo, que é a nossa porção completa. Então, fica essa reflexão, né? Como seria a nossa vida, tanto pessoal quanto como igreja, se a gente realmente se voltasse sempre para Cristo no nosso espírito? Se a gente abandonasse a nossa dependência de outras coisas, pode ser nossa própria inteligência, nossos talentos, até mesmo práticas religiosas boas, mas que não são Ele, para experimentar Ele como nossa única fonte, nossa suficiência em toda e qualquer situação. As riquezas de Deus são insondáveis, né? Mas o acesso a elas está aí, nessa comunhão íntima, no Espírito. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.